Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 22 de junho, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária, bem-vindo, bem-vinda você que pela primeira vez nos encontra aqui. Eu falo isso todos os dias porque, graças a Deus, todos os dias aí praticamente 500 pessoas entram nesse nosso canal do YouTube aqui, que bênção, né? E tudo isso graças ao joinha, like e comentário, minha gente, verdade. Isso é muito importante para o YouTube. Esse joinha e algum comentário, um amém que você escreve, uma palavra do padre aqui, algo que você entendeu. Isso esquenta o vídeo, olha só, e somos tantos, né? E assim é uma forma também de você evangelizar juntos. Então sejamos todos bem-vindos, vamos meditar o evangelho de hoje. E antes disso, o padre quer falar para você que é membro lá do nosso site, que hoje subiu, tá lá para você, mais uma formação em vídeo, né? Em e-book, que é a transcrição dos vídeos em forma de livro, e também o nosso caderno de ativação. Tudo muito bem feito, muito bonito, um conteúdo maravilhoso, dessa vez um que eu gravei, né, com o Astromar, já é o segundo. E eu gostaria de convidar você a conhecer o site do Padre. Eu sei que de vez em quando por aqui eu peço sua ajuda, né, para as nossas obras e tudo. Mas se você me permite falar, o site não é para... Eu não estou pedindo sua ajuda. O site é para ajudar você. Um valor muito simbólico. R$ 59,00 por ano, então é R$ 5,00 por mês, né? E todo aquele conteúdo, junto também com o nosso diário espiritual, que é a homilia diária escrita, com as perguntas, enfim, é uma riqueza mesmo para crescermos na palavra de Deus. E eu falo isso com a alegria e a tranquilidade de quem vê os frutos, recebe as partilhas, os testemunhos de estudo na vida das pessoas. Então vai lá conhecer, tá aí na tela para você, e talvez te faça bem. E para quem já está lá, fica atento que tem conteúdo então novo lá para você, não perde não, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Irmãos e irmãs, a religião pode ser um perigo, porque ela estimula em muitos homens e mulheres um sentimento de poder, de ganância, de usurpação, né? Existem pessoas realmente malucas, que têm uma necessidade doentia dentro de si de exercer poder, autoridade, de doutrinar os outros, de castigar pessoas, né? De extravasar suas neuroses e maluquices. Por outro lado, existem pessoas muito necessitadas e carentes de um líder, de uma segurança, de uma referência. E é aí que mora o perigo, quando essas duas coisas se encontram. Por que será que tem falsos profetas? Porque tem quem acredita neles. Por que será que tem tanta sem-vergonhice, sabe? Às vezes a gente escuta umas pregações, umas propostas, fala, não é possível que tem gente que gosta de ouvir isso, que tem quem cai nisso. Pois é, tem. Por própria maldade também, por falta de caráter também, ou por profunda ignorância, seja lá como for. Então, essa mistura perigosa, existe o falso profeta porque tem quem gosta dele, ou porque tem quem não sabe diferenciar as coisas. E aqui está, irmãos, a necessidade, queridos, da gente conhecer as coisas da fé, da gente conhecer a doutrina da igreja, né? De a gente conhecer a palavra. Quem está lá no meu site, muitos estão fazendo aquele plano anual de dentro de um ano, ler a Bíblia e o Catecismo da Igreja. Você pode começar isso qualquer dia do ano que seja. E a gente recebe tantos retornos positivos e bonitos. Padre, você foi católico, mas que riqueza que a Igreja não conhecia nada disso. Pois é. Dependendo do que você não conhece, você pode entrar em fria, você pode entrar em roubada. Então, falsos profetas existem. Eles vêm até vós, olha lá, vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. A ovelha é muito mais bonita que o lobo. Vestido de pele de ovelha significa vem mansinho, vem doce, não te contraria, não te aperta, Deus é amor, deixa tudo que você quer, né?
Toda e qualquer vivência religiosa mais autêntica é chamada de farisaísmo, porque a graça de Deus é a graça, é a misericórdia, não são as obras, né? O que vale é o que você sente, não precisa de padre, não precisa de igreja, não precisa de estrutura, não precisa de nada. Então, ele vem vestido do que você gosta de ver, do que o ser humano mundano gosta de ver. Pele de ovelha também significa, às vezes, uma sedução mesmo, externa, né? Mas por dentro ele é um lobo feroz. O que o lobo quer? O lobo quer comer a ovelha, o lobo quer extrair algo, ele tem uma segunda intenção, não é? Aquilo que ele vai entregar faz mal para a própria ovelha. E aí Jesus vai dizer algo muito importante, versículo 16, verde palmeiras, vou até grifar. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiro ou figo de urtiga? Mas é aqui que está Jesus. Vamos ajudar Jesus agora, gente. O problema, Jesus, é que a gente hoje em dia, a nossa ignorância religiosa é tanta, a nossa ignorância do que Deus espera do ser humano é tanto, Jesus, que a gente já não sabe qual é a diferença entre uma uva, né, um figo, uma ortiga e um espinho. Entende isso? Jesus está dizendo então, você vai conhecer pelo fruto. Árvore boa, fruto bom. Fruto mau, árvore má. Mas, meus irmãos, se nós não sabemos quais são os frutos, como é que nós vamos diferenciar as coisas? Entende isso? Se eu não sei o que é uma uva, eu posso querer buscá-la no espinheiro. Entende? E aqui que está. Se a gente, de novo, meus queridos, não conhece a palavra, a gente nem sabe avaliar se aquilo ali está dando fruto bom ou fruto mau. Se a gente não conhece a palavra, às vezes nós estamos visivelmente diante de alguém sem virtude, sem santidade, quando muito com alguma oratória meio explosiva, verborrágica, e a gente acha que aquilo é um profeta ungido de Deus, com todo respeito do mundo. Às vezes porque o povo, né, enfim, padre, sobretudo esse ano agora, né, questão de eleição, então nós padres vamos virando um objeto de desejo, né, das pessoas. Então você começa a receber vídeo de tudo que é lado, printzinho, né, inclusive de líderes religiosos, para querer saber para que lado a gente vai com essas coisas. E às vezes eu olho para umas criaturas tão violentas, tão agressivas, sabe, tão assim, tão malucas, destemperadas. Eu falo, mas isso aí é um pastor mesmo falando? Mas veja, as pessoas são incapazes. Está evidente que isso é violência, que isso é uma vaidade, que isso é... Mas a pessoa não sabe identificar essas coisas. Portanto, queridos, preste atenção no que o Padre está dizendo aqui. Se a gente não conhece a Sagrada Escritura, se a gente não reza, se a gente não estuda, a gente está visivelmente diante de um espinheiro e não sabe dizer que é espinheiro. A gente está visivelmente diante de um pé de urtiga, achando que é um pé de figo. Então, Jesus está dizendo, pelo fruto você vai conhecer. E tem gente, evidentemente, dando fruto ruim, podre, venenoso. Mas se você é um perfeito ignorante, que reduz a fé a 2, 3 assuntos, a crendices e sensos comuns, você pode se equivocar e nem saber diferenciar as coisas. Portanto, meus irmãos, é tempo, minha gente, de conhecermos a igreja, de conhecermos a palavra, de estudarmos. Você precisa estudar. Você precisa reter na sua cabeça as coisas, mastigá-las e fazer descer para o coração. Sim, senhor. Sim, senhora. Chega dessa ignorância, povo de Deus. Nós vamos nos dedicar um pouquinho mais. Você precisa sim conhecer as histórias dos santos de Deus. Por que são santos? Porque eram... Por que são santos? Você precisa assistir filme de santo, você precisa ler livro de santo, você precisa escutar pregações boas, você precisa se dedicar. Eu sempre brinco aqui, né, com o meu verde palmeiras, ó, aqui tudo grifado. Porque senão, de verdade, eu sei que eu estou sendo repetitivo, me desculpem. Mas a gente hoje já não é mais capaz nem de saber nem o que é uva, nem o que é figo, nem o que é espinho. Está todo mundo amalucado da cabeça. Né? E o povo às vezes brinca, o golpe está aí, cai quem quer. Não é só quem quer, é a ignorância que faz isso mesmo em nós. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, diz Jesus. Isso aqui está falando do julgamento final. Mas ele vai dizer, portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Mas ainda existe um outro problema dentro de nós. A nossa arrogância, a nossa vaidade, né? O que tem de gente que não tem fruto nenhum, ou está no começo agora de começar a querer dar um fruto, e não reconhece, não se dobra, né?
para os frutos visíveis. Quantas vezes a gente luta contra o bom fruto? Quantas vezes a gente não dá o braço a torcer? Não é que a gente ama a árvore, a gente passa a gostar dela por causa do fruto, né? E quanto orgulho e vaidade. Às vezes nós até conseguimos reconhecer, não, aquilo é um fruto de Deus. Não tem como negar. Tem como negar que é um fruto de Deus? Não tem como negar. Mas e o nosso orgulho? E a nossa vaidade? E as nossas intrigas? E as nossas competições? Às vezes até entre nós mesmos, dentro da própria igreja. Tem coisa que é inegavelmente um fruto do Espírito. Tem coisa que é inegavelmente um fruto da fé. Então, irmãos e irmãs, com um pouco mais de humildade, para nos protegermos dos falsos profetas, embalados em pele de ovelha, mas que vão nos destruir, desencaminhar a nossa vida e as nossas almas, nós precisamos conhecer quais são os frutos que Jesus espera de nós. Isso está no Evangelho de cada dia, está na palavra. Sobretudo os frutos que São Paulo menciona tão bonito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, lá estão os frutos. Se não está dando aqueles frutos, pode estar falando bonito, mas a árvore é má. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Se não está vivendo aquilo lá, não está funcionando direito, né? 1 Coríntios 13, o hino à caridade e ao amor. Se não está vivendo aquilo lá, não sei, hein? Entre tantas outras coisas que a gente poderia mencionar agora. Mas, portanto, queridos, é tempo de conhecer, de saber diferenciar, para saber o que renunciar, saber o que abraçar. E você que está comigo lá no site, não deixe de ir lá, não deixe de estudar. A gente preparou essa nova formação com muito carinho, vale muito a pena. Tem tanta preciosidade ali na Sagrada Escritura, né? Essa nova formação falando do rei Davi, falando dos pecados de Davi com Betsabeia, do fracasso de Davi como pai com Absalão. Olha, com todo respeito, talvez sejam coisas que você não faz nem ideia do que eu estou falando aqui agora, mas está tudo na Bíblia que você não lê. Vai lá, acho que pode te ajudar para que nós também, né, não só saibamos identificar o fruto bom do fruto mau, mas possamos nós darmos bons frutos para o reino de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.